Graça e paz do Senhor Jesus, bem-vindo a mais um capítulo da preciosa Palavra de Deus, hoje com Atos capítulo 25, a saga do apóstolo Paulo, seu julgamento, continua passando de uma cidade para outra, jogando de um rei para outro, jogando de um governador para outro, e todos aqueles sacerdotes judeus muito interessados em matá-lo. Diz assim essa palavra: 3 dias depois de chegar à província, Festo subiu de Cesareia para Jerusalém, onde os chefes dos sacerdotes e os judeus mais importantes compareceram diante dele, apresentando suas acusações contra Paulo. Pediram a Festo o favor de transferir Paulo para Jerusalém, contra os interesses do próprio Paulo. Por quê? Porque eles estavam preparando uma emboscada para matá-lo no caminho. Então, o interesse em mandar Paulo para Jerusalém é que no caminho que ele estivesse indo para Jerusalém, eles iam emboscá-lo e matá-lo. Festo respondeu: Paulo está preso em Cesareia e eu mesmo vou para lá em breve. Desçam comigo alguns dos seus líderes e apresentem ali as suas acusações que têm contra esse homem, se realmente ele fez algo de errado. O Festo não concordou muito com os sacerdotes judeus e disse: não, eu estou indo lá para Cesareia, eu vou lá, vocês vão para lá também, e lá a gente vai decidir o caso do apóstolo Paulo, porque não tem necessidade de trazê-lo para Jerusalém, uma vez que eu mesmo estou subindo para Cesareia. Veja como Deus vai montando as maneiras, né, de protegê-lo, porque não era chegada a hora ainda de Paulo morrer pela causa do Senhor. Não que ele não tivesse pronto e nem disposto, mas porque não era a hora ainda, só por isso. Tendo passado com eles 8 dias, ele desceu para Cesareia, o Festo. E no dia seguinte ele convocou um tribunal e ordenou que Paulo fosse trazido diante dele. Quando Paulo apareceu, os judeus que tinham chegado de Jerusalém se aglomeraram ao redor dele, fazendo contra eles muitas e graves acusações que não podiam provar. Veja bem, acusações eram muitas, eram graves, mas nenhuma com provas. Eles não podiam provar o que eles estavam falando, porque eram falsas acusações contra o apóstolo. Então Paulo fez a sua defesa. Paulo era um bom advogado, né? Ele diz: nada fiz de errado contra a lei dos judeus, contra o templo ou contra César. Ou seja, não fiz nada de errado contra ninguém, nem contra a lei judaica, nem contra o governador, o imperador e nem contra o templo do Senhor. Eu não fiz nada de errado contra ninguém. Festo, querendo prestar um favor aos judeus, querendo aparecer para eles, perguntou a Paulo: você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim acerca dessas acusações? Paulo respondeu: eu estou agora diante do tribunal de César, onde devo ser julgado. Eu não fiz mal nenhum aos judeus, como você bem sabe. Se de fato eu sou culpado de ter feito algo que mereça pena de morte, eu não me recuso a morrer. Paulo dizia: eu estou pronto a morrer pela causa do Senhor. Não é isso que está me impedindo, mas eu já estou diante do tribunal de César. O que me impede de ser julgado aqui mesmo, né? Mas se as acusações feitas contra mim por esses judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Eu apelo para César. Paulo sabia muito bem que os judeus queriam matá-lo a qualquer custo. Então, o apelo dele, por ser um cidadão romano, era ser julgado por César e não pelos judeus. Depois de ter consultado seus conselheiros, Festo declarou: você apelou para César você irá. E alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice, sua mulher, chegaram a Cesareia para saudar Festo. Visto que eles estavam passando muitos dias ali, o Festo explicou o caso de Paulo a eles, ao rei, e disse: há aqui um homem que Félix deixou preso. Quando eu fui a Jerusalém, os chefes, os sacerdotes e os líderes dos judeus fizeram acusações contra ele, pedindo que ele fosse condenado. Eu lhes disse que não é costume romano condenar ninguém, antes que ele se defronte pessoalmente com seus acusadores e que tenha a oportunidade de se defender
das acusações que lhe faltam. Até naquele tempo havia todo um processo, havia chance de defesa, havia o direito a apelar para outros tribunais, como acontece até hoje, né? Uma lei, uma forma de legislar que está servindo de base para muitos até hoje. Vindo eles comigo para cá, não retardei o caso. Convoquei o tribunal no dia seguinte e ordenei que o homem fosse apresentado. Quando seus acusadores se levantaram para falar, não o acusaram de nenhum crime que eu esperava, ou seja, ele não matou ninguém, não roubou ninguém, ele não fez tumulto, então nenhum crime que eu esperava que eles os acusassem, ele foi acusado. E ele ficou com dúvidas sobre acusar, sobre condenar o apóstolo Paulo, porque não havia nada real contra ele. Pelo contrário, eles tinham alguns pontos de divergência com ele acerca da sua própria religião e de um certo Jesus já morto, o qual Paulo insiste que está vivo. A grande questão que se colocava aqui era sobre Jesus, estar vivo ou estar morto. Essa é a questão que divide o mundo até hoje, né? Para você, Jesus está vivo ou está morto? Se ele está falando com você, certamente ele está muito vivo no seu coração. E se ele não está falando com você, ele ainda está preso naquela cruz, pelo menos na sua vida. Então, a questão que divide o mundo hoje é: Jesus Cristo ressuscitou? Ele está vivo ou ele está morto? Essa era a questão pela qual Paulo estava sendo acusado. Nós sabemos que o Senhor vive e ele reina para sempre. Mas em muitos corações ainda não. Em muitos corações ele continua morto. E essa era a questão do julgamento de Paulo. Eu fiquei sem saber, continuou, o Festo, como investigar tais assuntos. E por isso eu perguntei-lhe se ele estaria disposto a ir a Jerusalém e ser julgado ali dessas acusações. Apelando Paulo para que fosse guardado até a decisão do imperador, eu ordenei que ele ficasse sob custódia, até que eu pudesse enviá-lo a César. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir esse homem. Ele respondeu: amanhã o ouvirás. Até o Agripa estava interessado em ouvir o apóstolo Paulo. Essa palavra atrai, né? A palavra nos atrai de alguma maneira, seja para você recusá-la ou seja para você aceitá-la, mas ninguém fica imune a ela. Todos querem ouvir essa palavra na sua vida. No dia seguinte, Agripa e Berenice, a sua mulher, vieram com grande pompa e entraram na sala de audiência com os altos oficiais, os homens importantes da cidade. Por ordem de Festo, Paulo também foi trazido. Ele também estava entre os importantes, embora sendo acusado e preso, mas ele estava ali na presença dos poderosos. Então Festo disse: ó rei Agripa, e todos os senhores aqui presentes conosco, vejam este homem. Toda a comunidade judaica me fez petições a respeito dele em Jerusalém e aqui em Cesareia, gritando que ele não deveria mais viver. Queriam a morte dele a qualquer custo. Mas eu verifiquei que ele não fez nada que mereça a pena de morte. Todavia, porque apelou para o imperador, eu decidi enviá-lo a Roma. Qual era a promessa do Senhor? Ele iria para Roma. No entanto, eu não tenho nada definido a respeito dele para escrever a sua majestade. Por isso, eu o trouxe diante dos senhores, e especialmente diante de ti, rei Agripa, de forma que, feita essa investigação, eu tenha algo para escrever, pois não me parece razoável enviar um preso sem especificar as acusações contra ele. Aquele imperador, ele não sabia nem o que ele ia dizer, porque ele estava mandando Paulo para Jerusalém para ser julgado. Pelo quê? Qual era o conteúdo da acusação? Do que ele era acusado? De ter uma opinião, de pensar diferente deles, de pensar diferente da lei judaica, de afirmar que Jesus Cristo estava vivo? Eram essas as acusações? Aquele homem Festo
não via motivo para mandar Paulo ser morto. E até hoje essas opiniões dividem o mundo, né? Até hoje muitas pessoas acreditam no apóstolo Paulo, acreditam naquilo que ele pregou, e muitas pessoas continuam dividindo ainda suas opiniões, dizendo é história, não é verdade. Mas no coração daqueles a quem o Senhor já convenceu, nós temos a plena convicção de que Jesus Cristo vive, que Ele é Rei e que Ele reinará. Ele reina e reinará para sempre, na eternidade. Aqueles que quiserem passar a eternidade com Cristo têm que recebê-lo no seu coração, aceitar que Ele vive, aceitar que Ele reina e aceitar que Ele é o Senhor de toda a terra. Amém? Vamos ver amanhã como que nós prosseguimos. Nós já vamos estar em Atos 26, são 28 capítulos. Vamos ver o que vai acontecer com o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo. Amém? Um abraço e até amanhã. Deixa seu like se você gostou, escreve um amém, que também ajuda, e compartilha se você foi edificado. Nós estamos acompanhando aí toda a trajetória do apóstolo Paulo. Amém? Um abraço e até amanhã.